Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me agora e dá vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez a melhor maneira de garantir que façamos tudo o que pudermos para acelerar a vinda do reino seja nos lembrar constantemente da certeza da vitória. Pois muitos estão em algum momento tentados a duvidar dessa vitória. Basta uma breve olhada no mundo sob o aspecto da análise meramente humana. Visto que nossos olhos físicos são capazes de apenas ver as aparências, devemos estar atentos à tentação de desesperar a vinda do reino de que eles regularmente nos imporão. Sob essa análise superficial, o reino da vontade divina na Terra parece ser uma impossibilidade absoluta. E a dúvida que essa análise gera, por sua vez, abafará nosso zelo em lutar pelo reino e o que atrasará sua chegada. Portanto, não devemos permitir que nosso zelo diminua com o desânimo. Então, eu faço de tudo para não desanimar, faço de tudo mesmo para poder firmar, porque a gente vê tanto sofrimento, vê tanta coisa errada, a gente fica mesmo preocupado, né? Então, quando acontece alguma coisa assim, de uma pessoa jovem falar para mim que quer viver na divina vontade, e essa pessoa jovem tem toda a vida dela pela frente, todo o mundo horroroso que tem pela frente, você questiona, claro. E aí, nesse dia, eu perguntei para Jesus, falei, Jesus, essa pessoa quer investir a vida dela toda, ele é uma pessoa solteira, jovem de tudo, quer arriscar a vida dele pro resto da vida dele. Você tá entendendo, Jesus? Ele quer dar a vida dele para viver esse reino, para essa divina vontade. Então, o Senhor precisa garantir que esse reino vai vir para essa pessoa. Então, eu pedi para Jesus, me dá confirmações. Me dá confirmações. Aí Jesus me mandou os trechos, eu vou até ler para vocês verem o porquê que eu entendi que naquele momento era o que Deus queria dizer para mim, né? Sobre isso. Por que eu compreendi que aqueles trechos era a resposta que eu precisava, né? No Jó está em 18, 11 e 21. De todas as partes, temores o amedrontam e perseguem no passo a passo. A calamidade vem faminta sobre ele, a infelicidade está posta ao seu lado. A pele do seu corpo é devorada, o filho mais velho da morte devora-lhe os membros. É arrancado da tenda onde se sentia seguro, levam-no ao rei dos terrores. Podes estabelecer-te em sua tenda. Ele não existe mais, o enxofre é espalhado em seu domínio. Por baixo suas raízes secam, e por cima seus ramos definham. Sua memória apaga-se da terra, nada mais lembra o seu nome na região dos mortos, né, na região. É arrojado da luz para as trevas. É desterrado do mundo. Não tem descendente nem posteridade em sua tribo, nem sobrevivente algum em sua morada. O ocidente está estupefato com sua sorte, o oriente treme diante dela. Eis o que acontece com as tendas dos ímpios, os lugares habitados pelo homem que não conhece Deus. Então, o fim desse... acontece todas essas coisas ruins. Na hora que eu abri a Bíblia, eu falei, Senhor, eu quero ter certeza que esse reino vai vir. E aí eu estava pensando no mal da terra, estava pensando no futuro desse jovem, tudo que a terra tem a oferecer. E aí Jesus me dá essa passagem, falando, isso tudo é o que acontece com as tendas dos ímpios, os lugares habitados pelo homem que não conhece Deus. Vai acabar tudo isso. Ele vai ser arrancado da tenda, onde se sentia seguro, onde levam-no ao rei dos terrores, eles vão tudo, né, acabar. Né? De todas as partes, temores o amedrontam e perseguem no passo a passo. A calamidade vem faminta sobre ele, a infelicidade está posta ao seu lado. Então, isso é uma promessa. Na hora eu abri, né, um fato, uma confirmação, né, de que o mal vai acabar. Está com os dias contados, né? Porque aí depois, sabedoria 17, 10, 20. Porque a maldade, condenada por seu próprio testemunho, é o que eu vivo falando, o mal vai acabar pelo próprio mal, você está entendendo? O mal, ele vai se aumentar na terra.
E as pessoas vendo o mal, no auge do mal, elas vão falar: não queremos mais mal, queremos Deus. Elas vão se render. É isso que Jesus fala no livro do céu, que as almas vão se render, que ele vai fazer o mundo virar um inferno. Ele vai permitir que o mundo chegue ao ponto de quase virar um inferno. Mas as pessoas vão falar: não queremos isso, queremos Deus. Senhor, nos perdoe. Vai acontecer isso, entendeu? E ele já começou. A pandemia está sacudindo as pessoas, está fazendo as pessoas: nossa, que horror, não quero viver assim. Não tem hospital, não tem oxigênio para mim, não tem ar para eu respirar nessa terra, não quero assim. Senhor, manda o teu reino, manda o teu reino. É assim que Jesus vai fazer para o reino vir, gente. É assim que Jesus trabalha. Por isso que eu sou tão brava. Porque ele é mais bravo que eu, né? Porque ele está fazendo mais do que eu, né? Porque a maldade condenada por seu próprio testemunho é medrosa, e sob o peso da consciência supõe sempre o pior, pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão, pela privação da reflexão, né? Pessoas que não meditam. Porque quanto menor for em sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa é a ignorância daquilo do que se tem medo. Eles, durante essa noite de impotência, saída dos recantos do Hades, impotente, dormiam no mesmo sono, agitados de um lado pelo terror dos espectros e paralisados de outro, pelo desfalecimento da alma, pois era um pavor repentino e inesperado que se abatera sobre eles. E todo aquele que caía sem força ficava como que preso e encerrado num cárcere sem ferros. Fosse ele camponês, ou pastor, ou operário que se afadiga sozinho no seu trabalho, uma vez surpreendido tinha de suportar inevitável necessidade, porque todos estavam ligados por uma mesma cadeia de trevas. O silvo do vento, o canto harmonioso dos passarinhos nos ramos espessos, o murmúrio da água correndo precipitadamente, o estrondo das rochas que se despenhavam, a carreira invisível dos animais que saltavam, os urros dos animais selvagens, o eco que repercutia nas cavidades dos montes, tudo os paralisava de terror, enquanto o mundo inteiro era iluminado por uma brilhante luz, a luz da divina vontade. E sem obstáculos se entregava às suas ocupações. Somente sobre eles se estendia uma pesada noite, imagem das trevas que mais tarde os deviam acolher. Trevas que mais tarde os deviam acolher, e eram para si mesmos um peso mais insuportável do que esta escuridão. Então, quando essa parte aqui, enquanto o mundo inteiro era alumiado de uma brilhante luz, e sem obstáculo se entregava às suas ocupações. O mal está com os dias contados. Foi isso que Jesus falou para mim no final desses dois trechos que eu li, né? Falando do mal, falando da tristeza, falando das trevas, a cadeia de trevas, né? Todo mundo ligado nessa maldade, a maldade que está reinando, que é de propósito, que a maldade precisa aparecer para que a gente possa dizer não a ela. E é esse dizer não a ela que vai fazer o reino acontecer, que vai fazer a gente implorar pelo reino, vai fazer todo mundo querer esse reino que vai ser divulgado pelos filhos da divina vontade, que eles vão falar: o reino está vindo, vamos pedir o reino de glória, o reino de felicidade, o reino de paz, o reino de tudo. Então precisamos pedir esse reino. A igreja precisa falar desse reino, todo mundo precisa falar desse cumprimento do Pai Nosso, para que as pessoas que estão nas trevas falem: não, eu não quero trevas mais, eu não aguento mais. Jesus está confirmando aqui, nessas duas passagens, que não tem trevas mais, né? Então é Sabedoria 17, 10 a 20 e Jó 18, 11 a 21, falando o futuro das trevas, o que vai acontecer, né? E depois Jesus me deu Hebreus, que é a parte principal, Hebreus 10, 13 e 17, onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Então Jesus, ele espera, ele está esperando que os inimigos dele sejam postos por escabelo debaixo dos seus pés, né? Por escabelo dos seus pés, debaixo dos seus pés. Por uma só oblação, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. Isso é o que acontece no reino da divina vontade, a santificação. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo depois de ter dito: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor,
Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. É o que o Espírito Santo faz através do reino da divina vontade, através do dom da divina vontade, que as nossas almas vão ser marcadas pelas leis de Deus. A gente não vai, nunca mais desobedecer a Deus, nunca mais. Porque no reino da divina vontade a gente não tem vontade nossa, a gente só tem a vontade de Deus, a gente não vai querer mais fazer o nosso mal. A gente vai ver o mal que a gente fez com a nossa vontade humana e vai falar, não quero mais viver nesse mal. Nós não sabemos viver na terra, a gente só sabe fazer porcaria. O mal, olha só o que a gente fez com a terra, olha o que virou essa terra. Não dá pra gente contar com a gente mesmo. É isso que vai acontecer com o ser humano. Isso aconteceu comigo, eu tomei a decisão pelo reino por causa que isso aconteceu comigo, individualmente. Isso vai acontecer com todo mundo misturado, junto. Todo mundo da terra vai falar, não dá pra viver assim mais. A gente tá fazendo escolhas horrorosas. A gente, na nossa vontade humana, a gente é o próprio anticristo. Tudo que Deus veio trazer de bom pra gente, a gente jogou no lixo. A gente não... É isso que acontece. Todo mundo vai entrar na encruzilhada junto. O povo inteiro, o mundo inteiro vai chegar na encruzilhada. Os maus que são obstinados vão ser mortos, vão ser purgados, vão ser corroídos pelas próprias trevas deles mesmos. Eles mesmos vão se matar, eles mesmos vão se atirar nos abismos, entendeu? Eles mesmos vão desistir de tudo, tá? Acrescenta dos seus pecados e das suas iniquidades, já não mais me lembrarei. Isso é pura verdade, porque no reino da divina vontade, Jesus não vai nem lembrar que a gente teve pecados por causa do desejo tão forte que a gente vai ter pelo reino da divina vontade. Ele não vai nem lembrar que a gente um dia pecou. Pelo desejo tão forte, a intenção tão verdadeira da gente viver uma vida nova, restaurada, mudada, transformada, que dentro dos nossos corações vai acontecer a santificação, que vai ser imprimido dentro dos nossos corações e nas nossas mentes a vontade de Deus. E a gente vai viver para Ele sempre nessa realidade. Quem não quiser vai morrer, não adianta, não tem conversa, não vai aguentar. A morte é algo que está chegando para quem quiser a morte. Quem quiser a morte, quem está andando em direção a ela, vai alcançá-la. E quem quiser a vida e olhar para Deus, para essa luz que ilumina a terra, e olhar para essa luz que está brilhando, vai ser salvo. Vai ser salvo, vai ser resgatado, vai ser conservado vivo, para poder entrar nesse reino. Amém? Certamente também não queremos que nossos lembretes da certeza da vitória gerem frouxidão em nossos corações, apesar de estar garantida que a chegada mas depende da nossa resposta. Então, isso que eu falei para Liliane ontem, na frente dela, eu falei com ela, viu, Liliane? É hoje, a gente precisa trabalhar pelo reino hoje, não é algo que vai vir lá no futuro e a gente fica lá esperando, não, é hoje, né? Nós não podemos achar porque vai vir, então vai vir, não tenho que fazer nada, só tenho que viver minha vida, vou ler no livro do céu numa boa, vou fazendo meus atos na divina vontade numa boa, tranquilo, não preciso me mover, não preciso fazer nada para chegar a esse reino, não preciso divulgar, não preciso... Opa! Não pode gerar frouxidão em nossos corações. Apesar de estar garantido que a chegada, mas depende da nossa resposta. Essa chegada não é garantida, é garantida pela nossa resposta. Depende de nós. É aquilo que eu falei na live da novena da misericórdia. Eu falei isso antes de ontem. Como que é o reino? Como que o reino vai acontecer? Então, na novena da Divina Misericórdia, no 5º dia, eu falei como que o reino vai acontecer. Precisa ser a partir de uma contaminação, entre aspas, de uma epidemia de amor, de desejo, de amar a Deus, de amar o irmão, de desejo de viver essa verdade. É a fome da paz, a fome e a sede pelo amor de Deus, a fome e a sede pela paz que vem de Deus, a felicidade que vem de Deus. A gente vai aceitar tudo que Deus pedir pra gente, desde que Ele mande uma felicidade verdadeira, porque do jeito que está o mundo nessa falsidade, a gente não aguenta mais. A gente não quer viver nesse mundo do jeito que ele está. Esse mundo, cada vez mais, todo mundo está ficando desesperado, não quer mais viver nesse mundo. Mas a gente sabe que a gente não pode sair desse mundo, então a gente tem que amar esse mundo do jeito que ele é. Mas do jeito que ele tá difícil, então a gente tem que amar o reino, que é o reino que virá para o mundo. Então a gente vai, pedir esse reino e viver esse reino na nossa vida. A gente precisa viver e falar desse reino. Se a gente não trabalhar para que esse reino venha, esse reino não vai vir.
Essa é a minha missão do Fiat Voluntas Tua Brasil. Né? Tem gente que ensina o livro do céu para a pessoa ficar numa boa lendo o livro do céu só e ponto final. E rezar e ponto final. Achando que o reino vai vir só pelo Pai Nosso. Ah, só reza o Pai Nosso que tá bom, que tá ótimo, que vai vir, não se importa. Não é assim que funciona. A gente tem que ter compromisso. A gente tem que estar comprometido com a vinda desse reino. Nós já temos que estar vivendo essa vida do reino hoje, né? E sofrer tudo que for preciso para esse reino vir. Trabalhar para esse reino vir, investir nesse reino, né? As nossas cartas, os nossos dias, nossos pensamentos, largar o resto do mundo para lá e vir para esse reino. Então a nossa comunidade só pensa nisso o dia inteiro. Vocês precisam ver que loucura que é. A nossa comunidade só está focada nisso. Então, se você quer o reino da divina vontade, vem ficar com a gente na nossa comunidade, porque você vai ser ocupado com os pensamentos sobre o livro do céu. Só o livro do céu que fala na nossa comunidade. Eu nunca vi tanta agitação como agora. Nunca vi minha comunidade se mover tanto como está se movendo agora. Incrível, incrível. São 4 casas, 5 casas já, que nós abrimos, né, no WhatsApp. São grupos de WhatsApp que nós estamos chamando de casa. Por que casa? Porque Jesus tocou no meu coração nessa sexta-feira, nessa Semana Santa, sobre transformar a comunidade numa Betânia. E a Betânia tem várias casas, né? Tem a casa do Simão Zelote, tem a casa do Lázaro, né? Tem a casa dos pastores, tal, né? Que eles também trabalham lá, dos trabalhadores do Lázaro, né? E aí a gente vai dando asilo para as pessoas, abrindo a nossa casa, né? Como Lázaro abriu. Então a gente é como Lázaro. Nós somos Lázaros abrindo a nossa casa, Martas abrindo a nossa casa, para poder acolher as pessoas que querem só falar da divina vontade. É um lugar seguro, um lugar onde tem esperança, onde a gente acredita em Jesus, né? Onde a gente só fala de Jesus, a gente só quer viver para Jesus, amar Jesus. Então você é convidado a entrar, né? Fique à vontade, tá? É só falar comigo. O meu zap é 12 98893 0463. Aline, só me chamar no WhatsApp, sem medo nenhum. Quer ajuda? Sem partilha não aprende o livro do céu. Não adianta. Tem que ter meditação. Você tem que ter uma dedicação. Não precisa ficar rezando o rosário o dia inteiro. É dedicar para estudar o livro do céu. Deixa o terço para você rezar, né? Na hora que você puder, dentro da sua possibilidade. A prioridade nesse momento é você rezar: minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Ponto final. Você já pediu a bênção para Nossa Senhora. Agora vai ler o livro do céu. Vai ler os 31 dias com Maria. Vai ler o livro do céu. Para você entender o livro do céu, precisa rezar as 24 horas da paixão, que já é uma dedicação todos os dias, para quem pode. Quem já está dando aula, quem estuda para dar aula já, igual eu, a Cíntia, a Michelle, a gente já tem um pouco de dificuldade de rezar as 24 horas da paixão, porque a gente a gente se comprometeu a nossa vida para a gente doar, para ensinar o livro do céu. Então a gente estuda mais que os outros. Então a gente tem pouco tempo, nós somos mães, temos família, então a gente já não precisa tanto ficar preocupado em rezar tudo que tem que rezar. A gente reza de vez em quando a gente, a nossa voluntariedade, o nosso amor heróico a Jesus e a Maria. Então a gente reza porque a gente gosta de rezar, né? Porque a gente sabe o sentido da oração. Mas se não dá tempo para rezar, a gente não fica perturbado, porque a prioridade nossa é estudar o livro do céu, estudar os livros que precisam ser estudados para a gente poder ensinar as pessoas a viverem na prática o reino da divina vontade. Viver na prática o reino da divina vontade não é rezar o dia inteiro, não é rezar, não é rezação. Isso é servidão. Jesus fala que isso é servidão, é meditação o dia inteiro, é reflexão o dia inteiro, para colocar na sua vida as verdades do livro do céu. Então é muito diferente. Eu falo para as pessoas, não é ficar rezando, porque você não entende o que você está fazendo. Muitas vezes você não está entendendo para que você está rezando. É para você pensar. Eu li ontem um livro da Valtorta e você ficar o dia inteiro lembrando do que eu li. Nossa, tem que lembrar por que eu pequei, quem eu pequei, quem que eu pequei. Nossa, 7 coisas que Jesus falou ontem, né? Quais são essas 7 coisas?
se preocupe, né? Eu fiz o PDF ontem, mandei nos grupos para as pessoas estudar, para as pessoas, né, gravar na mente, né? Como que elas têm que se colocar diante do confessor, né? E como elas podem ajudar as pessoas também, sendo sacerdotes na divina vontade. Porque hoje em dia a gente precisa ser sacerdotes da divina vontade, né? Ajudar as pessoas. Quando elas virem até nós, a gente ajudá-las, né? A elas se animarem e aceitar o perdão de Jesus Cristo, porque hoje não tem atendimento quase de confissão na igreja. Então a gente precisa, pelo menos nós sabermos como ajudar as pessoas a se sentir perdoadas, né? Vamos lá. Certamente também não queremos que nossos lembretes da certeza da vitória gerem frouxidão em nossos corações, tal. A proximidade da chegada é proporcional ao número de almas que serão salvas da condenação eterna por sua chegada. Então, ó, a proximidade da chegada é proporcional ao número de almas que serão salvas, são dispostas para o reino da divina vontade, né? E que serão salvas da condenação eterna por sua chegada, porque muitas pessoas vão ser purgadas da terra e irão para a condenação eterna. E aqueles que ficarem os que vão ser os filhos da divina vontade. Então, de fato, devemos ser zelosos, com certeza, né? Aí ele coloca aqui, ó, para mim uma coisa é a frenagem do motor do reboque de trator ou frenagem, não sei lá, uma prática que deve ser proibida, exceto onde for absolutamente necessário. Caminhões grandes têm freio de motor, não sei por que ele colocou isso, 1180, onde está 1180, ele falou aqui, comprometer-se e tal. Faça uma lista mental física das coisas com as quais você é tentado a se irritar no mundo moderno, coisas que você frequentemente é submetido. Talvez sejam coisas no seu bairro, no seu trabalho, no seu trajeto ou em outro lugar. Comprometer-se firmemente a implorar a Deus pela vinda do reino toda vez que você for submetido. Né? Aí ele fala que... não sei por que ele colocou esse 1180, não. É o mundo de hoje. Tem a ver com o mundo de hoje. Aí ele faz um baita de comentário aqui. Como moro perto de um cruzamento de rodovia, tal. Isso aqui, se você quiser ler, é só baixar o livro da Divina Vontade. Nos primeiros vídeos da Coroa da Santidade, eu coloquei o PDF para você baixar, tá? Nos primeiros vídeos. Entra na playlist Coroa da Santidade. E lá nos primeiros vídeos tem o link do PDF para você baixar da Coroa da Santidade, se você não tem, tá bom? Então aqui, então de fato devemos ser zelosos, lembremos-nos então da natureza garantida de sua vinda, revisando vários ensinamentos que Jesus dá a Luísa. Vamos ler o que Jesus fala. Nós nunca fizemos coisas inúteis. Você acha que as muitas verdades que lhe manifestamos sobre a nossa vontade, com tanto amor, não produzirão seus frutos e não formarão suas vidas dentro das almas? De modo nenhum. Se nós os emitimos, é porque sabemos com certeza que eles realmente darão seus frutos e estabelecerão o reino de nossa vontade no meio das criaturas. Quando ele fala no meio das criaturas, é dentro delas, dentro da gente, através dos frutos que vão ser formados das partilhas dos estudos do livro do céu. Por isso que a gente fala que tem que partilhar, porque se não partilhar, os frutos não acontecem na vida, que é a prática do livro, tá? Ler só o livro é você ler vários livros, mas nem sempre esses livros vão produzir em você a vida que você está lendo no livro. Se você está lendo um livro de receita, de uma qualidade de vida saudável, você está lendo ali. Nossa, que legal! Nossa, chique, muito legal. Que livro interessante, está falando aqui do poder da laranja, do poder da vitamina que está na acerola. Que legal, muito legal, bom saber disso, muito bem. Uau, que legal. Mas se você não pegar a laranja e a acerola para fazer o suco, você não vai ter os frutos do conhecimento do livro que você está lendo. Não vai colocar na prática. Então, você lê o livro do céu, partilha. Gente, aconteceu isso na minha vida ontem. E eu tô lendo o livro do céu, né? E aí, na hora que eu tava ali, naquele momento, com meu esposo, com meu filho, eu lembrei do que Jesus disse para Luísa. Aí eu fiz aquilo que Jesus falou para Luísa, fiz exatamente igual. Fiquei em paz, fiquei constante, não fiquei desesperada diante daquela circunstância, e não sei o que. E partilhar, e quando você partilha, você se ouve, e você fala assim, eu vou fazer isso mais vezes. Não vai ser só uma vez, vai ser mais vezes. Vou viver isso constantemente. E vou partilhar aqui no grupo as minhas experiências para ajudar outras pessoas também a partilhar como eu.
Isso é o reino fermentando, as pessoas todas vivendo na mesma sintonia de buscar que essas verdades sejam verdades de verdade na nossa vida. Mostrando para o outro, para que o outro se interesse em ler o livro do céu também como você. Isso é o reino. Isso é você ser evangelista do reino. Por isso nós estamos dando grupos para que você possa ser um evangelista do reino. E você se contagiar com as pessoas que estão vivendo esse evangelismo do reino da divina vontade através do livro do céu e da leitura do livro do céu e dos outros livros que nós estamos lendo. Isso é a partilha. Por isso que isso vai dar fruto. Por isso que isso vai verdadeiramente dar resultado. Agora, quem só lê o livro acha bonito, mas será que na hora H tá realmente... Eu falo isso para vocês porque eu conheço pessoas que começaram a ler o livro e não conseguiram permanecer lendo o livro. Pararam, voltaram atrás, não fizeram os 31 dias com Maria até o fim. Por quê? Porque não se comprometeram a trazer isso para as vidas delas. Se você não se compromete, você volta para os seus afazeres habituais antigos e você deixa passar a oportunidade da divina vontade na sua vida. Se você não aproveitar que tem um grupo, uma comunidade que te ajuda com essas partilhas e você ficar ouvindo as partilhas das suas irmãs, se contagiar e você também querer partilhar, também querer colocar isso na sua vida, isso é que vai fazer a diferença. Por isso que a gente está colocando os vídeos das partilhas aqui no canal também para as pessoas que estão vindo, para elas se interessarem, para elas sentirem esse contágio, né? Que a gente fala contaminação do reino, né? Esse contágio que é algo bom, um contágio bom, né, dos frutos desses escritos, essas verdades que Jesus manifestou da divina vontade. As verdades que nós manifestamos com tanto amor produzirão frutos e formarão a vida dentro das almas. Então, sabemos com certeza que eles realmente darão seus frutos. Jesus falando, ó, e estabelecerão o reino da vontade divina no meio das criaturas. Se não hoje, porque lhes parece que não é um alimento adaptável para eles, mas é porque a gente está fazendo ser. Nós da nossa comunidade estamos fazendo ser um alimento constante para as nossas partilhas, para o nosso dia a dia. A gente não tem vontade mais de fazer nada, só de partilhar. A nossa comunidade, o lazer nosso é compartilhar o livro do céu. É assim, então não tem como a gente não trazer esse reino logo. Não tem como essa nossa comunidade Fit Voluntas do Brasil não trazer essa comunidade logo, esse reino logo. Pelo tanto que nós estamos nos alimentando dessas verdades. Não tem como a gente perder esse reino, porque a gente já está partilhando esse reino entre nós, tá? E talvez até desprezem o que poderia formar a vida divina neles. Chegará o tempo em que competirão para ver quem pode conhecer mais essas verdades. Ao conhecê-los, eles os amarão, o amor lhes dará comida adaptável a eles, e assim minhas verdades formarão a vida que lhes oferecerão. Portanto, não se preocupe, é uma questão de tempo. Jesus também disse, agora, se o fazendeiro, apesar de todas as dificuldades da terra, puder esperar e receber uma colheita abundante, muito mais posso fazer. Celestial, fazendeiro celestial, tendo emitido no meu ventre divino muitas sementes das verdades celestes para semeá-las à profundidade da sua alma, e da colheita encherei o mundo inteiro. Você pensaria que por causa das dúvidas e dificuldades de alguns, como a terra sem umidade e outros como a terra espessa e endurecida, eu não teria minha colheita superabundante? Minha filha, você está enganada. Tempo, pessoas, circunstâncias, mudanças, e o que hoje pode parecer preto, amanhã vai ser branco. De fato, muitas vezes, eles vêm de acordo com as predisposições que eles têm, e de acordo com a visão longa ou curta que o intelecto deles possui. Pobres, é preciso ter pena deles. Mas tudo está no fato de eu já ter semeado a coisa mais necessária, mais substancial. A maioria interessante, que é mais importante, foi manifestar as minhas verdades, que é o que eu falei sobre, também na novena que eu falei antes de ontem, que Jesus ele já fez a principal parte, não tem mais o que fazer. Falei ontem na minha meditação, Jesus já fez a parte principal, a gente só tem que completar o serviço dele, Encontrei sua terra para semear minha semente, o resto virá por si só. Em outra ocasião em que Luísa expressou uma dúvida sobre a vinda do reino, vemos o seguinte troca entre Jesus e Luísa. Mas enquanto pensava nisso, eu disse a mim mesma, mas quem sabe, quem verá quando este reino
do Fiat Divino virá, ó quão difícil isso parece. O meu amado Jesus, fazendo sua breve visitinha, me disse: minha filha, e ainda assim virá. Você mede pelo humano os tempos tristes que envolvem gerações atuais, e portanto lhe parece difícil. Mas o Ser Supremo tem medidas divinas, que são tão longas, de modo que o que é impossível para você, humano, é fácil para nós, divino. E então há a Rainha do Céu com seu império que reza continuamente para que o reino do divino venha à Terra. E quando alguma vez nós legamos algo a ela, para Nossa Senhora, para nós suas orações são ventos impetuosos que não podemos resistir. E a mesma força que ela possui de nossa vontade é para nosso império, comando. Ela tem todo o direito de impetrá-lo, porque o possui na terra e possui no céu. Portanto, como possuidora, ela pode dar o que é dela, tanto que este reino será chamado Reino da Imperatriz Celestial, da Nossa Senhora. Ela atuará como rainha no meio dos seus filhos, por isso que é o triunfo do Imaculado Coração, porque é o reino dela que vai vir. Né? Ela colocará à sua disposição seus mares das graças, da santidade, do poder. Ela colocará em fuga todos os inimigos. Ela os criará em seu ventre. Os seus filhos, ela os esconderá em sua luz, cobrindo-os com seu amor, nutrindo-os com suas próprias mãos com o alimento da vontade divina. O que essa mãe rainha não fará no meio do reino, no meio deles, né? O seu reino por seus filhos e por seu povo, ela dará graças inéditas, surpresas nunca vistas, milagres que abalarão o céu e a terra. Nós damos a ela todo o campo livre para que ela forme para nós o reino de nossa vontade na terra. Ela, nossa mãe, será a guia, o verdadeiro modelo de filha da divina vontade. Também será o reino da soberana celestial, o reino dela. Portanto, você também ore junto com Maria Santíssima para ela, com ela, na época, e obtenha a intenção. E a vinda do reino. Nossa Senhora está implorando ao seu divino Filho pela vinda do reino na terra. Como todos os católicos devem saber, Jesus não tem poder para resistir aos apelos de sua mãe. Além disso, nós temos uma força, né, do nosso lado, que é Maria. Olha para você ver. Jesus diz a Luísa que entregou sua mãe o poder de fazer o que for necessário na terra até agora para garantir a chegada do reino. Milagres que abalarão o céu e a terra, graças inéditas, surpresas nunca vistas. Nos foi dado um gostinho dessas intervenções de Nossa Senhora no século XX, né, os milagres que ela faz, né, o sol, Medjugorje, tantos milagres. Mas podemos ter certeza de que essas são apenas as previsões que ela preparou para o mundo. Devemos também perceber que essa certeza da vinda do reino não era apenas uma mensagem que Jesus incessantemente transmitia a Luísa, mas também é uma realidade que Luísa fez sua própria convicção. Vemos essa convicção sinceramente transmitida por Luísa nas suas cartas. Por exemplo, ela escreveu uma vez a um padre. Ela falou assim: Padre, é a vontade e decisão de Deus que o seu reino venha à terra. Portanto, é mais certo de que ele virá, por meio do amor ou por castigos. Vai vir por meio do amor ou por castigos. Então, a pandemia é o motivo da vinda do reino da divina vontade. Tá vendo? Ó, virá por meio do amor ou por castigos. A pandemia é castigo. Tá vindo por causa a pandemia, ela é por causa da vinda do reino da divina vontade. Não tenha dúvida disso. Jesus já me falou isso claramente. Caso contrário, a criação seria uma obra privada de sua coroação. Deus pareceria impotente diante das outras criaturas que possuem fecundidade, porque somente a vontade divina não seria capaz de formar sua vida dentro das nossas almas humanas. Não, não é isso. Estamos convencidos de que o reino de sua vontade virá. Em uma carta a Frederico Abrecht, Luiz escreveu: portanto, os prodígios de viver na vontade divina são inesgotáveis, e talvez possamos conhecê-los no céu. Esta é a razão pela qual o inimigo infernal fechou todas as portas, usando pessoas eclesiásticas, mas chegará o tempo em que Jesus triunfará sobre todos, e o seu reino na terra certamente chegará, porque é um decreto de Deus, e ele não muda facilmente seus decretos por causa da maldade dos homens. Contudo, bem-aventurados os que se interessam pela sua vontade, porque o Senhor os usará para abrir os caminhos que foram fechados, e usarão seus atos como muitas chaves para abrir o céu e fazê-lo descer e reinar sobre a terra. Portanto, querido filho, vamos ficar atentos, nunca vamos sair do Filho Supremo. Dirigindo-se à preocupação que o homem simplesmente não pode levar ao nível de merecer este reino, Jesus diz a Luísa: que mérito o homem tinha que, quando criamos o céu, o sol e todo o resto? Ele ainda nem existia. Não podia nos dizer nada. De fato, a criação foi uma grande obra da magnificência maravilhosa, toda gratuita de Deus. E a redenção, você acredita que o homem mereceu?
Não. De fato, tudo foi plenamente gratuito, e se ele rezou para nós foi porque fizemos dele a promessa do futuro Redentor. Ele não foi o primeiro a dizer isso para nós, mas nós que fizemos a proposta, né? Foi todo o nosso decreto gratuito que a palavra tomaria carne humana e foi completada quando o pecado e a ingratidão humana existia e muito na terra, né? Galopavam e inundavam a terra inteira. E se parece que eles fizeram alguma coisa, dificilmente foram pequeninas gotas que não seriam suficientes para merecer uma obra tão grande que dá o incrível, que um Deus se fez semelhante ao homem para colocá-lo em segurança, e que adicionalmente o homem havia cometido muitas ofensas a ele. Agora a grande obra de tornar conhecida a minha vontade, para que ela possa reinar no meio das criaturas, será uma obra de nossa completamente gratuita. Então é outra obra totalmente gratuita. E aí ele vai falar, e este é o erro, que eles acreditam que será o mérito e por parte das criaturas. Não. Estará lá, como pequenas gotas dos hebreus quando eu vim resgatá-los. Mas a criatura é sempre criatura, portanto será completamente gratuita de nossa parte, porque abundante em luz, em graça e em amor a ela, nós a sobrecarregaremos de uma maneira que ela sentirá força nunca sentida, amor nunca experimentado. Ela sentirá nossa vida batendo mais vivamente em sua alma, tanto que será agradável para ela deixar nossa vontade dominá-la. Maravilha. Jesus quer que imploremos por este reino, preparar o caminho para anunciar ao mundo, sim, mas não se segue dessas primícias que nós mesmos somos os que construiremos ou merecemos este reino. Claro que não. A gente não merece nada, Jesus dá tudo de graça. Que ansiedade isso causaria? Nós simplesmente não temos nenhum poder. Mas tudo bem, porque a vinda deste reino é completamente gratuito. Amém. Não merecemos agora, nem há algo que possamos fazer para merecer mais tarde. Deus, em sua munificência, concederá a nós, no entanto. Esse fato também é uma refutação importante dos várias heresias de ascensão progressiva condenadas pelo magistério da Igreja, especialmente as encontradas na teologia da libertação, em que o homem constrói progressivamente o reino de Deus na terra através do seu próprio esforço. Não. É algo que vem de fora para dentro de nós, mas é Deus quem forma em nós o reino, tá? E Deus, ele precisa da disposição da alma para que esse reino se forme dentro de nós. Nós damos a nossa vontade humana, mas quem faz todo o trabalho é Jesus. Nós não fazemos nada, nós só damos o nosso vazio. Nós nos esvaziamos de nossa vontade humana. Então a gente não tem nada a oferecer a Deus, somente o vazio, para Ele poder produzir esse reino dentro de nós, tá? Eles falam que, na teologia da libertação, é que o homem que vai construir progressivamente o reino de Deus na terra através do seu próprio esforço, até que finalmente seja definitivamente reconhecido no tempo. E se depender do homem, nunca vai chegar, nunca vai chegar. Ou em que o homem evolui gradualmente para algum ponto ômega, no futuro no qual consiste o reino. Como discutido anteriormente neste livro, essa noção é radicalmente contrária à natureza da era, como Jesus a revela a Luísa. Até nesse livro da Urântia também fala que depende do homem também, não depende do homem, não depende do homem. É só Deus que tem que fazer o trabalho. Nós só temos que dar o vazio. Jesus fala plenamente isso no livro do céu. Nós temos que ser um nada, deixar Deus fazer. Nós somos tudo o que Deus precisar. Senhor, o que o Senhor precisa que eu faça? E você faz. Mas é Deus quem faz através de você. Você não faz nada, entendeu? Mesmo que você sacrifique a sua vida para isso, não quer dizer nada. Você está dando um nada para Deus. Você só está dando um zero para Ele poder colocar a nota que Ele desejar. Mas você é um nada. Você não está dando nada. Você não pode nada. Você só tem que formar um vazio, uma terra informe e vazia. Essa terra do seu coração tem que ser informe e vazia para que Deus venha trazer o completo, o triunfo da criação em você. E ele fala, fiat, faça-se o reino nesta alma. E aí você começa a ver esse reino evoluindo através de você para o próximo. Mas quem faz todo o trabalho é Deus, você não faz nada. Você só fala fiat todo dia. Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade em minha vida. O que vamos fazer hoje juntos? O que Deus mandar, você faz. O que Deus mandar para você, você aceita. Cruzes, dificuldades, graças, felicidade, infelicidade, qualquer coisa que Deus mandar para você, você fala, amém, fiat, amém, fiat, amém, fiat, amém, fiat, sim, 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 sim. Só isso que Deus quer de você, só um sim, mais nada. O resto é Ele que vai fazer. Nossa Senhora fez alguma coisa? Não. Ela só disse sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. Só isso. O resto foi Ele que fez sozinho. Acorda pra vida,
tá? Certamente muitos que denunciam a era não abandonarão a sua denúncia, mas eles não podem parar a era. Jesus diz a Luísa: quando a vontade divina decide operar em uma criatura para cumprir seus maiores desígnios, no meio das gerações humanas, não deixa que lhe ditam a lei. Nem quem deve ser, nem o tempo, nem o caminho, nem o lugar, mas age de maneira absoluta. Nem presta atenção a certas mentes curtas que são incapazes de se elevar na ordem divina ou sobrenatural ou curvar sua testa para as obras incompreensíveis de seu Criador. E embora desejem raciocinar com sua própria razão humana, perdem a razão divina e permanecem confusos e incrédulos. Portanto, nunca devemos desanimar. Terminemos este capítulo com algumas palavras de inspiração e exortação que Jesus confiou a outros 2 místicos do século XX com a mesma missão. Vá fortalecido pela minha graça e lute pelo meu reino nas almas humanas. Lutar como filho de um rei faria. E lembre-se de que os dias do seu exílio passarão rapidamente, e com eles a possibilidade de ganhar mérito pelo céu. Espero de você, meu filho, um grande número de almas que glorificarão na Santa Faustina, né? Espero de você, minha filha, Santa Faustina, um grande número de almas que glorificarão minha misericórdia por toda a eternidade. Minha filha, para que você possa responder dignamente ao seu chamado, ao meu chamado a você, me recebe diariamente na Santa Comunhão. Vai te dar força. Então, Jesus, a Santa Faustina, no parágrafo 1489. Todos estão convidados a se juntar à minha força de combate especial. A vinda do meu reino deve ser o único objetivo na sua vida. Não seja covarde, não espere. Confronte a tempestade para salvar almas. Eu vivo falando isso para as pessoas. Confronte a tempestade para salvar almas. Aguente as consequências. Eu falei para a Liliane esses dias: Liliane, se você ficar com medo de falar o que vem na sua mente, você nunca vai ajudar Jesus. Acorda para a vida. Ai, Aline, eu tô me martirizando porque eu sou bocuda, sabe? E não sei o quê. Eu falei: Jesus não quer pessoas se martirizando. Jesus quer reis. Reis. Que tem autoridade para falar o que vem na vontade de Deus na sua vida. Ontem eu falei para outra pessoa também. Eu falei: amiga, você tem um reino dentro de você. Basta colocar para fora toda essa autoridade. Acorda, começa a trabalhar, filha. Começa a fazer, né? Então, esse aqui é para Jesus, para Luísa. Elizabeth Kinderman, que a gente colocou o livro dela, Chama do Amor aqui, né? Quanto tudo isso vai demorar, aqui nos deparamos com o elefante da sala de estar. Espero que todos os leitores estejam neste momento muito ansiosos pela chegada da era, e é natural imaginar exatamente quando ela finalmente chegará. Mas quando essa pergunta bate à porta das nossas mentes, nunca devemos deixar de lembrar que, em última análise, é uma pergunta fútil, já que a resposta é simples: você decide. Então eu vou deixar para o próximo vídeo, né, que quando isso vai chegar, né? Até quando vai demorar? Tem mais coisa aqui, eu vou deixar para o próximo vídeo, amém? Apesar de ficar rápido, eu vou ler então, vou ler sim. Mas quando essa pergunta bate à porta das nossas mentes, nunca devemos deixar de lembrar, em última análise, que é uma pergunta, já que a resposta é simples. É você que decide. Isso não é uma manobra, não é um truque, não é uma evasão, é mesmo verdade. Você mesmo pode ser a palha, né? Que quebra as costas, isso quebra as costas do camelo. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Se você se lançar sobre essas costas, que é o atual reino do príncipe deste mundo, o diabo. Você teve o cuidado de não revelar em suas palavras a Luísa? Jesus teve o cuidado de não revelar em suas palavras a Luísa, quando exatamente a era chegaria. Tudo o que ele disse foi que aconteceria cerca de 2000 anos após a redenção, para não enganar ninguém a pensar que sua chegada é uma questão de espera passiva. Pois, pelo contrário, perguntar quando chegará é tão absurdo quanto perguntar a alguém quando você, aquele que pergunta, finalmente seguirá seu chamado. Você sabe a resposta para isso? Não a pessoa que você está perguntando. Obviamente, as restrições básicas da lógica sempre se mantêm verdadeiras, uma vez que Jesus prometeu que a era viria cerca de 2000 anos após a redenção, e de fato, somente aquele Jesus, Deus, sabe tudo, incluindo todos os detalhes de todo o futuro. O livre-arbítrio humano não muda esse fato, e ele nunca mente. Ele também não exagera, mas ele faz a volta, todo mundo gira. É necessário e não há nada de desonesto. Ninguém, ao dar instruções ao outro, diz vira à esquerda,
O Daniel é meio complexo aqui, gente, desculpa. Mas não houve desonestidade nessas direções, pois elas nunca me propuserão a ser absolutamente preciso, tá? A única coisa, portanto, que podemos dizer com certeza sobre a chegada da era é que ocorrerá em tal período que não seria arredondamento errôneo dizer que se trata de cerca de 2000 anos após a redenção. É claro que isso não diz muito, e inúmeros sinais da época parecem esclarecer que os eventos profetizados há muito tempo que precedem a era estão realmente às portas, a menos de 500 anos de distância. Enquanto devemos lembrar que não sabemos o dia nem a hora, conforme Mateus 25:13. Isto é, no entanto, também é importante saber que a partir da publicação deste livro, estamos chegando muito perto do 2000 né, do aniversário exato da redenção. Se de fato as revelações a bem-aventurada Emeric e o consenso da maioria dos estudiosos estão corretas, nosso calendário está encerrado há vários anos e Jesus foi realmente crucificado no que é nosso calendário atual. A vinda do rei, no tal cumprimento adequado, se tornará realidade. Eu acho que está com dias contados. O mal na terra, sim, conforme Jesus disse. Eu acho que o reino já está, né, se movendo, as coisas já estão se movendo. A pandemia é um sinal, né, de castigo, de um castigo muito grande, que nunca teve tão cedo, não teve esse castigo na nossa geração. Teve muitas outras pandemias, eu sei, e as pessoas elas se deixam levar por causa da história, né, achando que mas é mais uma pandemia. Já teve a da peste negra, que foi muito pior. Na peste negra que teve, tá? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Não tinha nada do que tínhamos hoje, por isso que morreu tanta gente. Hoje nós temos uma tecnologia e tal. Então, hoje não deveria ter nenhuma pandemia, né? Pela tecnologia que tem. Se está tendo, é sinal de que Deus está tentando mostrar alguma coisa. Então a gente tem que abrir os olhos e tentar entender, né? Se não vem pelo amor, vai vir pelos castigos. A Luísa acabou de dizer isso, tá? São castigos que estão acontecendo em uma plena evolução tecnológica no mundo, aonde a gente deveria, né, saber controlar essas coisas, né? Já era para essas vacinas estarem realmente funcionando e olha só que situação que está, né? Então, é complexo, o negócio é feio. Quando Jesus quer dar dor, ele dá. Quando ele quer causar estrago, ele causa. Amém? Então, aí vai ter só a parte de apêndices. Então, essas partes de apêndices falam várias coisas da Luísa e tal. Eu não sei se eu vou ler, tá? O livro está à disposição de vocês. Eu quero terminar esse livro, porque a gente vai começar muitas coisas, né? Aí tá falando do quinto dogma mariano, acho que eu vou falar sobre isso. Deixa eu ver mais se tem mais coisa aqui. Acho que isso eu vou ler, né? Que ainda não tem, né? Esse quinto dogma. Tá falando aqui a grandeza de viver na divina vontade. Então eu vou ler esses trechos aqui, sim. Então deixa para frente aí. Amém? Mas quem quiser já ler, pode estar pegando o livro, baixando o livro. Tá, então eu vou ler esse último, que é o último, ó. Depois acaba, não tem mais nada, ó. Acabou. Tá acabando. Eu preciso terminar esse livro. Eu vou ler assim, Desejo Presente, né? Que é o reino, Desejo o Reino. Eu vou terminar logo, porque vai começar o grupão que a gente vai fazer de estudos, que eu já disse. Convido você a querer participar desse grupão. É só falar comigo no WhatsApp, para eu poder incluir você na lista das pessoas que vão estar nesse grupo. Vai ser estudos meditativos de todos os livros das místicas que ajudam a gente a entender a vida na divina vontade na prática, que é o livro do céu, 2 vezes por semana, tá? A gente vai meditar o livro do céu do volume 1 ao 10, no primeiro dia, na segunda-feira. A gente vai começar a meditar o volume 1 até o 10 e depois, outro dia, a gente vai meditar o volume 20 já de uma vez, até o 11 até o 20, tá bom? A gente já vai pro 11 até o 20, no outro dia da semana. E depois, nos outros dias da semana, a gente vai estudar os outros livros, tá? Vai ter o Valtorta, meditação da Valtorta, meditação da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo e a meditação da mística cidade de Deus, tá? E no sábado vai ser vários livros. A gente vai pegar Elizabeth King, a Bíblia, os outros livros que possam trazer elementos para a gente estudar.
sobre o reino da divina vontade. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Esse estudão vai começar em maio. Deus abençoe você.